Chiara New Zealand, Chiara Brasil, Chiara Mundo. Como será trabalhar no mercado financeiro aqui na Nova Zelândia? Como será que são os investimentos? Como funciona todo o Paranauê aqui no banco, nos bastidores? Pois é, o meu convidado de hoje não só trabalhou muitos anos no Brasil, como alguns aqui na Nova Zelândia, e vai poder contar para a gente como funcionou tudo isso. Mas, acreditem só, pasmem comigo, ele largou essa carreira de sucesso de muitos anos para empreender numa outra área que ele nem tem a formação para isso. Como será que está sendo esse projeto? Pois é, o meu convidado de hoje vai poder contar um pouquinho, ou muito, do que ele tem passado e também vai dar dicas importantes para quem está pensando em de repente fazer algum investimento aqui na Nova Zelândia. Mas é claro, antes da gente chamar o meu convidado, eu vou pedir para vocês, por favor, já deixa aquela curtida, já se inscreve no meu canal. Se você gosta desse tipo de assunto, se você quer saber mais sobre a Nova Zelândia ou algum outro país, comenta aqui, me diz que tema, que assunto, ou se você está gostando também, me diz, ou de onde você está assistindo a gente, que eu vou adorar saber um pouquinho de você, tá bom? Agora sim. Querido Lincoln, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil. Bem-vindo à nossa casa. Eu que agradeço. Lincoln, dia cansativo, afinal de contas, você é um empresário que está abrindo um negócio, né? Mas você mantém o seu trabalho como, sei lá, full time ou você largou tudo? Não, não. Abandonei tudo para embarcar é uma aventura, né? Pois É é, uma mas aventura. Sair calma, do... você não vai falar tudo ainda. A gente, Uhum, isso foi só um spoilerzinho, né? ok. Porque, afinal de contas, eu quero saber um pouquinho de ti. Você fez Universidade Federal do Pará, foi isso? Não, Não, Paraná. Paraná, desculpa, Eu, isso, foi no sul. eu sou de Curitiba e eu fiz economia na FAI, que é o Centro Universitário Franciscano do Paraná. E depois eu fiz uma pós-graduação em mercado agrícola Uhum. na Federal do Paraná. E Ah, depois eu vim para Nova Zelândia estudar também. Essa foi a minha entrada na Nova Zelândia. tá. Se não me engano, foi já com a família, né? Mala e cuia, tudo Isso, mais. Inclusive, para quem quiser, tiver um pouquinho de curiosidade, no episódio 106, a gente entrevistou a esposa do Lincoln, a Cíntia isso Kevers, assim. né? Muito querida. Aliás, Cíntia, se você estiver assistindo, lembranças, muito obrigada. É, e Lincoln, na época, tinha sido você que veio estudar, certo? Não foi a Cíntia? Exato. Eu vim estudar, fazer uma pós-graduação em business e que levou quase 12 meses. Então, essa foi a nossa primeira etapa, né? Descobrindo a Nova Zelândia enquanto estudava, trabalhava e ajustava a vida. E tudo foi surpresa. Mas antes vocês tinham o visto negado no Canadá, não era? É, sim, a nossa aventura foi mais inconstante, ou nossa aventura foi muito mais inesperada, né? Parece até a frase do filme do Hobbit, mas a nossa partida inusitada, inesperada para Nova Zelândia, não estava nos nossos planos originais. Nosso plano original era ir para o Canadá, nós tínhamos todo o plano já traçado, a universidade, inclusive, estava paga, e a gente já sabia onde a gente ia morar, a gente já tinha contatos, a gente tinha amigos, e tudo muito bem encaminhado. Mas a imigração do Canadá entendeu que a gente não podia ter o visto. Então, foi uma negativa que até hoje não faz muito sentido, mas fez a gente parar e repensar o nosso plano. E nisso surgiu um amigo que sugeriu que a gente tentasse ir à Nova Zelândia. E quando a gente fez isso, tudo aconteceu muito rápido, eu tinha já a documentação para o Canadá toda pronta, a universidade no Canadá reembolsou meu dinheiro, que não demorou muito, Ufa. e pois é, então as coisas foram acontecendo tudo muito encaixado, assim, uma na outra, e resultou que em um intervalo de 3 meses, entre setembro e novembro, foi quando esse intervalo de tempo que tudo aconteceu, né? Entre
ter a primeira conversa com o agente, com a instituição de ensino, aplicação de visto e tudo mais. Isso levou 3 meses. Então, a gente teve que organizar a nossa vida, vender tudo e entrar no avião com 3 crianças e vim parar aqui, que a gente sabia nada, não sabia nada da Nova Zelândia, não tinha noção de como eram as coisas aqui, e foi tudo uma descoberta para a gente. Foi, eu acho que uma grata surpresa. Eu hoje fico muito feliz que deu certo desse jeito, né, a nossa jornada. Apesar de todo o estresse que a situação gerou na época, eu acho que esse desvio para terminar desse jeito foi para o bem, foi para o melhor. Então, eu me sinto hoje feliz que deu certo aqui na Nova Zelândia e não no Canadá. Hum. Todo mundo falava inglês já? Não. A Cíntia tinha um pouquinho de inglês, ela morou 6 meses nos Estados Unidos, então era inglês bem básico, se comunicar o essencial, mas nada de vocabulário profissional. Eu tinha um inglês escrito e leitura, era profissional, porque eu usava no trabalho, eu trabalhava no HSBC, que é uma multinacional, então muita documentação eu precisava acessar em inglês, mas a minha conversação era muito básica, porque eu nunca tive nenhuma oportunidade de praticar antes, né? Minha primeira experiência fora do Brasil foi aqui na Nova Zelândia, minha primeira viagem internacional. Então, eu cheguei aqui verdinho, né? Não tinha experiência com inglês conversado, né? Então, eu tive que aprender isso. E eu tinha uma expectativa de que meu inglês estava bom o suficiente, porque eu conhecendo o vocabulário, né, de leitura, de escrita e tudo mais, eu achei que ia ser suficiente para me dar uma certa confiança. Mas aí, quando eu cheguei aqui, bateu uma angústia, né, que não é bem assim, não só por isso, né, não só pela falta da conversação, mas também pela variedade grande de sotaques que tem aqui. Eu acho que nada prepara você para isso. Mesmo conhecendo, mesmo que eu imagino quem já tem anos de inglês americano, por exemplo, chega aqui e dá de cara com 2 dúzias de sotaque diferente de todas as regiões que você puder imaginar. É meio de sacudir a confiança, né, que você tem no idioma. Então, eu passei por toda essa transição até aprender a falar no telefone, aprender a conversar com as pessoas, conseguindo transmitir a ideia exata que eu queria, né? Então, isso tudo levou um tempo, foi um processo, né? Depois que isso só aconteceu de verdade depois que eu comecei a trabalhar, depois que eu comecei a trabalhar na minha área. Até enquanto eu estava estudando, progredi um pouco, mas não tão rapidamente, né? Não fez toda a diferença eu conseguir um trabalho na minha área, por exemplo, depois que eu terminei os estudos. Uhum. Você acredita que você tenha conseguido esse trabalho na sua área por causa dos estudos? Foi o networking ou foi o famoso QE? Quem indica? Não, não, eu não pude depender de indicação no começo, não tive quem me indicasse para essa área, até porque eu não conhecia ninguém aqui na área, na minha área profissional. Então, meu background é bancário, é o setor financeiro, parte de investimentos e a parte de prevenção à lavagem de dinheiro e crime financeiro. São áreas bem específicas. Não é tão fácil em qualquer lugar do mundo você conhecer tantas pessoas assim para te ajudar a ter um network, a não ser que você já esteja nesse mercado. Quem está dentro do mercado se conhece, né? Mas se você acabou de chegar, leva um tempo até conhecer as pessoas. E hoje eu diria que quem está procurando alguma coisa numa área muito específica, que foi a minha situação, que dê valor para eventos de networking, como Meetup e outros eventos. Meetup eu acho que é uma plataforma boa para encontrar alguns eventos de networking em áreas específicas.
Mas nessa época, para mim, eu não tive nada disso, e são coisas que eu descobri depois, né, que eu poderia ter feito. Então, vamos dizer que eu tive que ir na raça lá mesmo, mandando muitos currículos para muitos lugares e esperar que alguém, pelo menos, desse uma olhada na minha experiência. Não era pouca, né? Eu não podia não ter uma experiência aqui na Nova Zelândia, mas a minha experiência era longa, né? Então, tem um peso, né? O difícil para o empregador aqui na Nova Zelândia é ter certeza de que ele está fazendo a aposta certa, né? Que ele pode acreditar naquilo que está escrito no seu currículo. E a gente sabe que o mercado neozelandês, especialmente falando antes da pandemia, agora é um outro momento, né? Mas antes da pandemia, é um mercado muito concorrido. Era muita gente tentando vir para cá ao mesmo tempo. Então, para qualquer vaga que você tivesse concorrendo, você estava concorrendo com mais 10, 15, 20, 50 aqui na Nova Zelândia e mais 200, 300, 400 aplicando de fora, tentando conseguir a vaga mesmo sem estar pisando aqui, né? Então, é bem intenso, assim, e em muitas áreas. Hoje é um pouco diferente, esse mundo pós-pandemia, né? Agora tem uma demanda geral para tudo e não tem gente suficiente dentro da Nova Zelândia para atender muitos mercados. Um deles é essa área que eu trabalhei por muitos anos, então hoje é um pouco diferente. Então, essa transição, para mim, do estudo, né, esse trabalho inicial que a gente faz, a gente chega aqui, a gente pega o que aparece, né? Porque então, mais importante é sobreviver o momento. Mas para mim foi uma transição que custou bastante, né? Levou alguns meses, eu continuava trabalhando part-time onde eu estava trabalhando, até que apareceu a oportunidade de entrevista, foi muito bom, e a oportunidade era para me mudar para Tauranga, né? Então a gente teve que fazer mais uma mudança. Todo mundo, mala e cuia, para uma cidade diferente, escola nova para todas as crianças, e o outro ambiente de trabalho para a Cíntia também. Então, e tudo, né, para que a gente pudesse cumprir nosso plano inicial, que era o plano dos 3 anos, né? Chego, termino o curso, e aí tem o Post-Study Work Visa, para depois aplicar para a residência, que esse é o plano de todo aquele que vai fazer uma pós-graduação aqui. Uhum. Então, para a gente cumprir o nosso plano inicial, a gente fez alguns sacrifícios ali, né, e fomos para Tauranga. Você disse que você estava trabalhando part-time, mas era com o quê, então, se não era na sua área antes? Era em restaurante, em restaurante. Então, foi a minha primeira experiência trabalhando com comida, né? E era algo que eu já queria muito tempo atrás, ter uma experiência no setor, e, e a experiência veio para me mostrar o que que era a realidade mesmo, né? Eu consegui entender o que eu precisava entender para saber o que que eu queria fazer e o que que eu não queria fazer. Acho que pelo menos isso me deu experiência para entender o que que era de verdade o setor de restaurantes. Hum. Mas não era a minha intenção continuar trabalhando em restaurante, não nessa etapa, porque não ia me ajudar, na época não ia me ajudar a conseguir o meu visto de residência. Então, eu procurei no setor que eu já tinha experiência, né, que é o setor bancário e financeiro. Uhum. Quando a gente fala em setor bancário, comparar Brasil com Nova Zelândia, tem como ou é muito diferente? Tem bastante diferença, bastante mesmo. Eu diria que as empresas, né, os bancos e os bancos e as instituições aqui, elas têm, mas isso é uma percepção que não se limita só ao setor financeiro, bem geral, e que as instituições financeiras também abraçam, né, essa ideia de que para eles é importante a qualidade de vida da pessoa que você contrata, para que ela consiga produzir aquilo que você precisa, né? Quando no Brasil
esses meus 13 anos aí, talvez um pouquinho mais, de banco, banco no Brasil em geral tenta sugar a sua energia vital até o máximo possível. E também faz com que ele tenta fazer com que você acabe escravo dos seus benefícios, vamos dizer assim. Quem é bancário vai entender o que eu estou falando, porque quando você trabalha para um banco, você tem muitos benefícios. O plano de saúde de bancário é sempre dos melhores. É, a maioria dos bancos vai ter participação nos lucros ou algum tipo de benefício adicional. O trabalhar em banco, em geral, te dá muito mais benefícios do que 99% das empresas do Brasil. Em geral, são empresas grandes, que dão mobilidade e tudo mais. Você acaba se escravizando. Você acaba não se escravizando. Você acaba se Faz amarrando ali. sentido, né? Você não, eu vou continuar ali porque eu não vou conseguir os mesmos benefícios em outros lugares. Então, é muito comum você encontrar essa mentalidade dentro do mercado financeiro. As pessoas continuarem no mercado financeiro porque os benefícios são muito bons, então às vezes vale a pena você estar, mesmo que você está esgotado, mesmo que você já está cansado, mesmo que não seja exatamente aquilo que você quer. Então, são poucas pessoas que querem mudar de setor que criam coragem e realmente fazem. Aqui na Nova Zelândia, o mercado financeiro ele te explora menos. Não quer dizer que não vai explorar, porque todo mercado de trabalho, de um jeito ou de outro, explora. Né? Mas ele drena menos a sua vida. Né? Ele te dá um pouco mais de oportunidades, um pouco mais de percepção de crescimento, ou visão de crescimento, e a maneira de lidar com a progressão dentro das empresas aqui na Nova Zelândia, em geral, falando da minha experiência no mercado financeiro, eles te dão bastante ou razoável clareza de até onde você pode chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Então, é bem mais claro isso. Os caminhos são mais fáceis de você decifrar do que no Brasil. O Brasil exige muito jogo de cintura para você entender ou descobrir aonde você pode chegar, com quem você precisa conversar, ou às vezes quem que você precisa ser amigo para você chegar em algum lugar em qualquer empresa grande. Aqui é um pouco mais técnico, um pouco mais transparente esse processo também. Hum. Mas, por exemplo, aqui também tem banco, ah, do governo, que nem lá a gente tem Banco do Brasil. Tem, mas ele não vai funcionar no modelo de um banco estatal como no Brasil. O banco estatal aqui, por exemplo, que o Kiwibank, que era parcialmente controlado pelo governo, e agora eles recompraram os shares do Kiwibank, e agora voltaram a ser 100% donos do Kiwibank. O que acontece nesse caso específico é que o governo, por ser o shareholder agora total, né, do banco, ele vai dar a direção do banco. Qual é a direção, qual é o foco do banco? Mas a gestão do banco em si, ele vai seguir o mesmo modelo profissional dos bancos privados. Então, em geral, tudo vai funcionar seguindo os mesmos parâmetros. Né? Então, não existe concurso, por exemplo, para você trabalhar num banco público da Nova Zelândia, como o Kiwibank, por exemplo. Então, você não vai ter aquela estrutura de cargos e progressão igual um banco público teria. Tá? Hum. Você continua tendo o funcionamento ou toda a estrutura e a progressão e a maneira de funcionar de um banco privado. Uhum. Uma outra coisa que eu tenho curiosidade é, ok, isso pensando de uma forma bem geralzona, né, para quem trabalha em banco, mas de tecnologia, de segurança, por exemplo, lá no Brasil, a gente tem trocentas formas, né? Antes de você entrar na sua conta no aplicativo, você tem que botar sua digital, tem que botar a senha, tem que, sei lá, cor da íris, etc. Aí depois manda, tem o iToken, aí
Aí você consegue fazer uma operação. Aqui na Nova Zelândia é tão mais simples. Eu posso entender, É. então, que da Nova Zelândia é menos seguro que do Brasil, ou é menos atacado que do Brasil? Por isso que não precisa. Ah, então, o sistema brasileiro precisa estar preparado para mais situações de risco do que aqui, com certeza, porque da mesma maneira que tem mais crime convencional na rua, né, no Brasil, também tem mais crime digital. Então, é muito mais, a vulnerabilidade do usuário do Brasil é muito maior. Mas eu não diria que os bancos brasileiros, o usuário de banco brasileiro tem muito menos segurança para usar, para acessar a conta, do que no Brasil. A diferença na verdade, é bem marginal, vamos dizer. Você tem opções também para incrementar a segurança, né, que você depende de qual aplicativo ou bancos diferentes usam configurações diferentes para acessar a conta ou usam maneiras diferentes de validar o acesso. Então, você pode encontrar em bancos diferentes também opções diferentes para aumentar a segurança. Uhum. Em relação a investimentos do próprio banco, por exemplo, aquilo que você oferece de produto, né, fundos de investimento, etc., para clientes, você diria que no Brasil, por exemplo, ele é bem mais, tem uma fatia maior de participação de investimentos internos, assim como externos, comparado com a Nova Zelândia, ou é uma percepção incorreta minha? Porque eu não sei se o mercado da Nova Zelândia gera tanto quanto no Brasil, pensando proporcionalmente. Bom, como o mercado neozelandês ele é pequeno, se for comparar com o brasileiro, né, o Brasil tem um PIB muito maior que a Nova Zelândia, ou seja, faz muito mais business, faz muito mais negócio com o mundo inteiro. Proporcionalmente ao tamanho, Nova Zelândia é um país que movimenta muito, que gera muito recurso, mas no volume total, é claro que perde para o Brasil, né? Por consequência, você tem uma bolsa de valores com muito menos empresas, você tem menos empresas que emitem títulos, além dos títulos do governo, que são bem mais limitados do que no Brasil. Então, no Brasil, a gente vai ter um mercado muito mais diversificado. Mas também, na Nova Zelândia, você vai ter um mercado muito mais educado. Ele vai ter uma educação financeira, apesar de eles acharem que não é boa o suficiente, as pessoas têm educação financeira muito melhor do que no Brasil. Então, a proporção da população que investe no mercado financeiro aqui na Nova Zelândia é muito maior do que no Brasil. E outra questão é que, culturalmente, eles investem tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então, eles geralmente vão ter na carteira de investimentos deles tanto ações de empresas locais quanto do mercado internacional. Quando no Brasil depende muito. Tem pessoas que vão focar mais no mercado interno e, em alguns casos, vão também negociar títulos e ações no mercado internacional. Então, eu acho que aqui a cultura de investimentos é muito mais difundida, a cultura de reserva, né, savings, todo esse processo de investir para o futuro, se preparar para a aposentadoria, deixar uma herança, toda essa parte de planejamento financeiro para essa última etapa da vida, né, é muito mais estruturada do que no Brasil. As pessoas têm uma cultura financeira muito mais desenvolvida aqui. Hum. Eu estava conversando com um colega esses dias atrás, né? Ele trabalha no ANZ. Ele falou assim que por causa da faixa salarial dele, ele não tem direito ao KiwiSaver. Então, o KiwiSaver é para quem ganha só até uma certa faixa salarial, é isso? Não necessariamente. KiwiSaver, qualquer pessoa pode ter um KiwiSaver, né? Até você pode fazer um KiwiSaver, inclusive,
para as crianças, né? A questão é se vale a pena ou não. Se você é residente da Nova Zelândia, você pode ter um KiwiSaver. Uma pessoa com um outro tipo de visto de trabalho não pode ter. Então, o requisito básico é, você precisa ser residente da Nova Zelândia. E aí você vai definir qual que é o percentual do seu salário que vai lá para o KiwiSaver. Vai ser 3, vai ser 5, vai ser 8. E a empresa que você trabalha, geralmente vai ter uma folha de você e eles para o quanto eles vão complementar. Né? Então, você vai botar 3%, eles vão botar mais 3%. Então, tudo depende de qual que vai ser o arranjo ali entre o trabalhador e a empresa. Né? Mas nem sempre vale a pena você colocar um percentual alto do seu salário lá. Por quê? Porque é um dinheiro que vai ficar preso. Você tem poucas opções do que fazer com ele. O KiwiSaver ele vai servir na sua aposentadoria, quando chegar lá na sua aposentadoria você vai poder tirar ele, ou então em algumas situações muito específicas, como por exemplo, comprar a primeira casa, ou você está passando algum tipo de dificuldade financeira, ou você está passando por algum tipo de dificuldade de saúde, né? Uma doença grave, alguma coisa assim, e aí você submete lá uma requisição para poder tirar o dinheiro integralmente ou parte do dinheiro. Então, você imobilizar esse dinheiro nem sempre é a melhor opção. Né? Tem várias questões em volta disso, se vale a pena, quanto vale a pena, porque tem alguns benefícios para você guardar o dinheiro no KiwiSaver, ele fica imobilizado lá, mas você tem alguns benefícios da parte do governo, tanto da parte fiscal quanto os grants, e cada época isso muda, né? Então, é difícil falar do agora, quanto vale a pena agora, comparado com quanto valia a pena 5 anos atrás, porque são momentos diferentes, benefícios diferentes. Então, eu diria que o KiwiSaver vale a pena, todo mundo pode ter. Agora, uma pessoa que gosta de administrar o próprio investimento mais ativamente, a pessoa que quer fazer a gestão própria da carteira, talvez ache que investir no KiwiSaver vai dar menos rendimento do que os investimentos que ele está planejando fazer. E que esse dinheiro preso não vai ajudar ele a ter a flexibilidade nos investimentos que ele gostaria de ter. Então, nem sempre é um bom negócio, vamos dizer assim. Ô, Lincoln, mas para você trabalhar com investimentos, etc., aqui na Nova Zelândia, você precisa fazer algum curso, ser bancário, ou o curso que você fez de pós já servia? Bom, depende muito de qual área do setor financeiro você quer trabalhar. Algumas áreas vão exigir certificações específicas. Por exemplo, eu até comentei algumas questões de investimento, e eu não sou um financial advisor, e eu estava falando sobre a cultura da Nova Zelândia, né? Que a cultura da Nova Zelândia financeira é muito mais desenvolvida do que no Brasil, no sentido de que as pessoas são mais educadas financeiramente e as pessoas usam muito mais os profissionais que são os financial advisors. Inclusive, se alguém tem uma dúvida específica a respeito de qualquer questão de investimentos, deve procurar um financial advisor, né? Se a pessoa não se sente confiante o suficiente para tomar decisões por conta. Eu não sou um financial advisor, então não posso dar uma recomendação específica para ninguém. Meus comentários são gerais. Mas tudo depende. Por exemplo, para ser um financial advisor, você precisa de uma certificação. No Brasil também, você também precisa. Inclusive, quando eu trabalhava no HSBC, eu tinha uma dessas certificações. Hoje não é válida mais, porque já passou muito tempo, não renovei. Que é a CPA 20, né? Quem conhece, quem é do setor bancário vai saber do que eu estou falando. Mas tem alguma coisa equivalente aqui na Nova Zelândia também. Você precisa ir lá, fazer a certificação, leva um tempo. E se você for contador, por exemplo, você tem que... A maioria dos lugares que vão te empregar na área de contabilidade vão exigir de você uma certificação para você alcançar alguns cargos mais elevados, né? Então, não quer dizer que você não consiga trabalhar, mas tem alguns cargos específicos e algumas oportunidades bem remuneradas que vão exigir de você algumas certificações.
Lincoln, você viu trabalhando nessa área de investimento, se a Nova Zelândia compra ações ou tem investimentos relacionados com o Brasil? Ou isso é só um sonho do embaixador? Bom, como o pessoal aqui tem essa cultura de explorar os mercados em diversos lugares, é claro que em algumas situações vão comprar títulos e ações, né, no mercado brasileiro. Mas é importante a gente ter a perspectiva do tamanho do mercado financeiro brasileiro em relação ao mercado global. Tá? O Brasil, ele não é um player enorme no mercado financeiro global. Então, é muito mais comum que os investidores aqui vão transacionar na Bolsa de Nova York ou vão transacionar em alguns dos mercados europeus ou em Hong Kong ou Japão ou mesmo na Austrália, que é aqui do lado, né? Que se você for pensar, muito menor que o Brasil. Então, é muito mais comum que eles foquem nesses mercados, né? E o Brasil vai acontecer em algumas situações, ou em carteiras muito específicas, ou investidores muito específicos, vai, mas não é nada muito significativo. Uhum. Assim como outros países de nível de desenvolvimento semelhante ao do Brasil, né? Equivalentes ao Brasil, por exemplo. Uhum. Numa entrevista que eu fiz com o professor Arthur, eu tinha perguntado para ele se ele via a flutuação de mercado aqui nas bolsas, ações, etc., tanto quanto a gente vê no Brasil, quando a gente tem eleições, ou quando a gente tem, sei lá, qualquer evento um pouco mais significativo. A primeira-ministra falou alguma coisa, a galera já sai vendendo ou comprando ação. O, o impacto é grande igual no Brasil ou não? Vou falar da minha percepção. A minha percepção, até o momento, é que aqui a volatilidade resultante de notícias e de situações, né, da mídia é muito menor. Eu acho que as pessoas se impressionam menos, até porque eu acredito que a gente tem bem menos escândalos aqui, né? Hum, Então elas sacodem menos o mercado. Mas ao mesmo tempo aqui tem uma influência bem forte, bem intensa dos mercados grandes internacionais. Como eu falei, já que eles investem bastante lá na bolsa e nos títulos americanos, e nos europeus, e Hong Kong, e Japão, e Xangai, né? Então, qualquer coisa que acontece nesses que são grandes centros financeiros, balança, tem, né, repercussões aqui. Então, ao mesmo tempo que a própria Nova Zelândia não cria muitas situações de volatilidade, o país ainda assim depende ou sofre com a volatilidade desses outros mercados grandes que os investidores neozelandeses tanto gostam. uhum. Quando você fala que você estava trabalhando com combate à corrupção e lavagem de dinheiro, como que isso Isso. funciona? Me conta. Fiquei super curiosa. Já desde o Brasil, eu trabalhei nessa área. Eu comecei na área de investimentos, depois eu fui para a área de prevenção à lavagem de dinheiro. E essa é uma área bem interessante, ela tem muitos desdobramentos, ramificações diversas. Uma delas é a parte de processos, né? Você revisar ou você analisar se os processos dentro de uma instituição eles estão seguindo um caminho seguro que as pessoas com más intenções não vão conseguir explorar, porque é isso que as pessoas que têm intenção de cometer crime financeiro vão fazer, elas vão procurar as falhas do sistema e vão usar dessas falhas do sistema, em termos de processo mesmo, ou em termos de sistema eletrônico, eles vão achar as falhas do sistema para trabalhar os crimes delas e tentar ou ganhar dinheiro em cima dessas falhas, ou tentar movimentar dinheiro criminoso de maneira que ninguém perceba, né? Vou dar um exemplo para você. Tá? Os bancos, eles têm
um certo valor, que a partir desse valor, eles vão ter que verificar toda a transação. Tá? Por quê? Porque a partir deste nível, o valor é tão grande que é arriscado. Então, eles vão investigar cada uma dessas transações. É um valor que para eles é significativo o suficiente. O que acontece é que os criminosos, né, dessa área, eles têm que trabalhar as transações financeiras deles para que fiquem espalhadas e abaixo desse nível. Então, não é difícil para eles descobrirem qual é esse nível, que geralmente são leis e regulamentações locais que definem qual que é, ou quanto, a partir de quanto que eles precisam investigar. Né? Então, vamos supor que seja o limite de US$ 10.000, tá? Um limite hipotético. Talvez seja isso, talvez não. Cada época muda. Mas qualquer transação acima de US$ 10.000, por exemplo, cai na malha lá e eles têm que dar uma olhada do que se trata, se faz sentido, se tem uma comprovação, se tem uma contrapartida, se a conta que está vindo, para onde está indo. Então, dentro da área de prevenção à lavagem de dinheiro e crime financeiro, uma das funções do profissional dessa área é garantir que esse processo de verificação, né, que é a devida diligência, né, o due diligence, aconteça. Que exista uma verificação de que são pessoas reais transferindo dinheiro real para motivos que são justos, né, corretos ou que sejam legais. Né? Então, trabalhar nessa área é bem interessante, mas ao mesmo tempo você vê na prática o quanto as pessoas podem ser desonestas, né? Um exemplo disso, né? Muito tempo atrás, quando eu estava no Brasil, e eu estava trabalhando numa área que cuidava de um dos processos que era o que fazer com essa gente que foi identificada. Qual é a instituição financeira que quer manter um cliente que foi identificado como envolvido num caso de corrupção? Ninguém quer, são pessoas que ninguém quer por perto dentro das suas carteiras, né? Dentro das suas carteiras de cliente. E a outra pergunta é, o que que a gente faz com eles? E como a gente tira eles de dentro da instituição? Então, são várias perguntas, né? O que a gente faz? Será que a gente realmente quer esse cliente ou não? Será que ele é problemático demais para nós? Ele é um risco muito grande para nós? Então, uma série de perguntas, né? E quando você tem essas perguntas, você precisa estabelecer uma maneira de resolver esse problema, mas ao mesmo tempo você tem que olhar esses clientes individualmente. E quando você começa a olhar esses clientes individualmente, começa a olhar que tipo de transações eles fazem, que tipo de situações eles estão envolvidos, é aí que você começa a ver o potencial ruim da humanidade, né? Ou quanta sujeira você pode encontrar nos negócios dessa pessoa. Você pode olhar na empresa da pessoa, você pode olhar na vida pessoal da pessoa e ela pode ter transações genuínas, que é dinheiro dela, da família dela, e dinheiro que pode ser proveniente ou destinado a algum tipo de crime, né, algum tipo de corrupção. Então, quando você começa a investigar político, quando você começa a investigar líderes religiosos, quando você começa a investigar aí coisas que você tem acesso quando você trabalha com isso, você começa a entender como as coisas funcionam. É como você abrir um relógio por trás e ver ali as engrenagenzinhas se mexendo. Aonde que as coisas se ligam? Aonde é que as coisas se conectam? Né? Como que pode o sujeito engana todo mundo, desvia dinheiro, manda dinheiro para o paraíso fiscal? Como é que isso funciona? A gente vê nos filmes assim, parece um troço tão curioso, né? Dinheiro brota aqui,
entra ali numa maleta, aparece num paraíso fiscal, Uma e cueca. aí fica numa cueca, ou então aparece aquelas telas, um monte de números subindo e descendo, o dinheiro estava numa tela, foi para outra tela, quer dizer que o dinheiro atravessou o mundo. Como é que isso na prática funciona? E trabalhando nessa área você consegue enxergar isso, você consegue enxergar toda essa rede, né, de coisas acontecendo, interligado, né, as coisas conectadas, você começa a entender, você consegue entender como que essas coisas funcionam. E é bastante decepcionante, às vezes, você olhar para isso, você começar a olhar o lado sujo da coisa e ver que pessoas que aparentemente têm interesse bons e genuínos com as pessoas, falando especificamente é, pessoas envolvidas com religião, né? Como que eles usam esse pretexto para, na verdade, engordar só as próprias carteiras deles, né? Então, são muitas brechas que você começa a descobrir que existem, elas existem lá há muito tempo, que muita gente já sabe, que o próprio governo sabe que existe, mas que não há talvez O uma interesse. ação, um interesse ou uma ação mais efetiva do governo para fechar, né, essas brechas. Algumas sim, outras não. E para mim, particularmente, trabalhar nessa área no Brasil foi bastante frustrante, eu posso dizer, porque eu via todo o trabalho. Muita gente fala, né, que trabalha em banco e tal, né, que o banco é uma entidade sem coração, e tudo, mas esquece que o banco, na verdade, são as pessoas que trabalham no banco, né? E as pessoas estão lá para fazer o melhor que eles puderem no trabalho delas. O bancário é gente, né? O bancário não tem coração. E a gente trabalha para fazer o melhor, para cumprir as leis e para fazer as coisas corretas, mas isso não quer dizer que o resultado sempre vai ser aquilo que a gente estava tentando entregar, né? Uhum. O bancário, por exemplo, que trabalha nessa parte no Brasil especificamente, é, entrega para o governo, para os órgãos responsáveis, a informação que eles precisam para investigar, para ir atrás, né, para abrir mesmo um ninho de podridão que é a corrupção, o crime financeiro ou o dinheiro de droga e tudo mais. Então, esse tipo de investigação que o bancário faz, que o profissional faz, ajuda os órgãos responsáveis a fazer essa investigação. Mas você faz a tua parte, você entrega na mão deles e a partir daí é com eles. Você não tem um retorno necessariamente. O retorno vai ser assim: se alguma coisa acontecer, você vai ver na televisão, né? Eles não têm que te dar uma resposta. E faz sentido, inclusive, que eles não fiquem te dando uma resposta, até para não te expor, né? Porque é perigoso se te expor, né? Imagina, você descobre uma falcatrua de alguém, passa lá para o órgão do governo, e aí a pessoa que está sendo investigada descobre que foi você que achou, né? Então, Bem atrás. tem histórias a respeito disso. Não vou citar nada mais específico, mas é uma situação estressante. Na época da Lava Jato, teve situações assim, de bancários que foram intimidados porque estavam envolvidos nesse tipo de coisa, ou estavam envolvidos fazendo a função, cumprindo a função deles de investigar e repassar informação para o órgão do governo. E, então, para mim, trabalhar nessa área foi um bocado frustrante do ponto de vista de ver que todo o trabalho que a gente fazia não necessariamente produzia o resultado positivo que a gente queria, que era consertar, né, as coisas, que era expor para a justiça os problemas que a gente estava encontrando, identificando. Então, nesse aspecto, foi um pouco frustrante. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri muita coisa na prática, eu não entendia como funcionava. Hum. É, a maioria dos clientes, você diria que os bancos mantiveram, uma vez descoberto o problema? Ou eles encerraram a conta? O que aconteceu? Bem difícil de dizer. Cada caso é um caso muito específico e cada avaliação exige você observar o quanto é material a informação que você tem, se a informação é verificável, né? Porque essa é uma questão muito importante. Uma simples suspeita, né, o cheiro de fumaça não é suficiente. Você precisa ter materialidade. Você precisa ter alguma informação que seja realmente comprometedora
E aí é uma avaliação de risco que cada instituição vai fazer. E avaliar o quanto risco cada instituição está disposta a correr é uma questão que cada instituição vai determinar também. Eu, como profissional fazendo a avaliação, o meu trabalho envolvia também ficar com a consciência limpa de que eu avaliei as, as questões materiais, as questões que eu podia comprovar que poderiam colocar a minha instituição em risco, e eu passei para frente para quem tem que tomar a decisão. E aí, a pessoa que toma a decisão é que tem que tratar disso, né? E trabalhar também essa questão da consciência limpa de ter feito o trabalho dela. Aqui E na é Nova uma questão complexa às vezes, porque eu podia ficar falando aqui dias, né, a respeito disso, porque tem a questão, por exemplo, do quanto você atrapalha a investigação se você só der um butinaço no cliente, né? Se você simplesmente jogar o cliente para fora da instituição, ele para de transacionar aqui, vai transacionar em outro lugar ou de alguma outra maneira, e todas as pistas, tudo aquilo que era fácil de investigar, ele começa do zero. Então, às vezes, nem sempre é interessante você simplesmente tirar o cliente da instituição quando você conseguiu identificar o problema, porque aí a lei, né, não consegue, os agentes da lei têm mais dificuldade de rastrear essa pessoa, já que ela teve que trocar completamente a operação dela. Uhum. Aqui na Nova Zelândia, ela é famosa, por exemplo, por baixo índice de percepção de corrupção. Geralmente está em Sim. primeiro, segundo lugar, é uma coisa assim no mundo. Aham, Mas percepção é uma coisa, o que acontece é outra. aham. Eu conheço brasileiros que trabalham em prefeituras, etc., que falam que, olha, acontece, eu vejo a corrupção acontecendo. No banco, você trabalhava aqui também nessa área ou não? Era só investimento? Trabalhei nessa área relacionada a investimentos também, porque as duas áreas se encontram em um certo ponto, né? Até porque você precisa entender de onde que o dinheiro que vai ser investido vem, né? Você precisa ter certeza de que o dinheiro que está entrando no banco é de uma origem lícita. Então, as duas áreas se encontram, e eu trabalhei nesse ponto de encontro das duas áreas. A Nova Zelândia é um país que tem uma baixa percepção de corrupção, porque a corrupção aqui é baixa. E a corrupção, ao mesmo tempo, não só é muito menor, ou tem muito menos casos de corrupção aqui, mas também a maneira que a corrupção tem que acontecer aqui é muito mais sutil. Eu vou comparar o Brasil, porque é o que eu posso comparar, né? Eu trabalhei por anos lá e depois um pouco menos, mas alguns anos aqui. No Brasil, a corrupção é bem mais ousada, bem mais descarada, bem menos preocupada com o que a justiça vai fazer a respeito. Então, você acaba tendo uma corrupção ou crime financeiro de uma maneira muito mais óbvia, muito mais visível para as pessoas, e por isso a percepção de corrupção é mais alta também, né? Então, a percepção de corrupção funciona muito parecido com os mapas de satélite de incêndio na Amazônia. Tá? Você vai pegar o mapa de satélite de incêndio na Amazônia, que vai mostrar para você onde é que tem fumaça. Ele quer dizer quanto fogo tem lá, exatamente, quanto da floresta já queimou. Essa é uma outra avaliação. Você às vezes vai poder só identificar depois que já aconteceu o quanto o quanto já queimou da floresta, né? Mas ele te dá uma ideia do quanto grave está a situação, né? A coisa ainda acontecendo. Então, quando você faz essa avaliação da percepção da corrupção, você está vendo isso mesmo, o nível de fumaça. E a história é a mesma. Onde tem fumaça, tem fogo. E eu sempre digo para as pessoas que quando se trata de corrupção em governo e quando se trata de corrupção na política, né? Se não tem fumaça, você suspeita. Agora, se tem fumaça, você pode ter certeza que tem fogo.
né? Porque se tem alguma conversinha de fundo a respeito de alguma questão de corrupção, é quase certeza que tem coisa lá, tem alguma coisa acontecendo. Agora, se não tem ninguém falando nada, suspeite, porque só porque você não ouviu falar não quer dizer que não tem nada, né? Lincoln, e por que tendo esse dia a dia super agitado, interessante, né, dinâmico, você resolveu sair dessa área? Então, essa área do mercado financeiro é uma área muito interessante, tem muitas opções para você explorar. E é importante que nessa área, assim como qualquer outra que você trabalhar, que ela reflita bem aquilo que você quer para você no futuro, né? Então, se você consegue se enxergar fazendo aquilo por muito tempo, se você consegue encontrar satisfação diária no que você faz, vai firme, dedica, estuda, busca certificações, busca aquilo que vai tornar você um profissional mais valioso. E eu busquei me tornar um profissional mais valioso no mercado, buscando estudar, estudei muito, busquei certificações e sempre me coloquei à disposição para aprender. Mas sabe quando no fundo, você sabe que você queria estar fazendo uma outra coisa, né? As oportunidades que se abriram para você é uma coisa, você gosta, acha interessantes, mas você acha que você queria estar fazendo outra coisa. E esse sentimento foi crescendo com o tempo, e quando surgiu a oportunidade, eu achei que era o momento, né, de dizer tchau para o mercado financeiro e fazer a minha transição para a área de hospitalidade, né, que é o restaurante hoje. Então, eu esperei a minha janela de oportunidade e pulei da janela quando eu percebi que era a hora certa. A janela do visto, né? Depois que conseguiu a residência. Também foi um conjunto de questões, né? O visto de residência foi um deles. Então, eu já tinha na minha cabeça de que ah, quando eu tivesse o visto de residência, eu poderia começar a pensar seriamente nessa transição. Porque até então eu podia só imaginar como seria, como talvez eu faria minha transição, ou como que seria a minha jornada para esse setor, né? Mas a partir do momento que eu consegui quebrar uma das etapas, ou quebrar uma das barreiras que estavam me impedindo, eu passei a estar pronto e atento para qualquer oportunidade que aparecesse. Que E barreira eu foi essa? estava Hum. E aí eu estava num ponto de um bocado de insatisfação com a maneira como as coisas estavam andando para mim, apesar de uma oportunidade bem boa, profissional, eu lá dentro não estava feliz. Eu estava, eu passava muito tempo pensando como seria se eu estivesse fazendo outra coisa. Eu acho que esse é um sinal que todo mundo tem que aprender a identificar. Se você passa muito tempo pensando ou sonhando em fazer uma coisa diferente do que está fazendo, talvez o que você está fazendo não está te dando motivação suficiente para alimentar essa chama, né? Essa motivação para continuar, né? E para continuar buscando aquilo. E eu me peguei nessa situação. E, e aí, quando surgiu essa oportunidade do restaurante, eu abracei. E cá estou, né? Em transição, em transição e é para mim uma transição muito trabalhosa. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Estou aprendendo muita coisa. Por quê? Porque eu não sou chefe de cozinha, né? A minha área é business. E eu estou tentando fazer trazer tudo aquilo que eu aprendi da parte financeira, da parte de gestão, a parte de processos, né? Que foi algo que eu tive que lidar muito na minha vida, para dentro da cozinha.
Muitas pessoas que têm experiência da área de cozinha têm que fazer o caminho reverso, né? Eles têm o entendimento da cozinha, mas falta o entendimento do business, a estrutura, falta o entendimento financeiro, falta o entendimento de processos, falta o entendimento de custos, como funciona um banco, como funciona o financiamento e tudo mais. E eles têm que fazer esse caminho inverso. Eu já tenho esse entendimento e agora eu estou aprendendo a cozinha. Estou trazendo o meu entendimento da minha experiência anterior para a cozinha e agora agregando, tentando ligar os pontos. Mas você já cozinhava em casa ou era tudo Cíntia que fazia? Só por esporte. Não, eu sempre fui me mandando na cozinha, então a cozinha eu eu sempre gastei bastante tempo na cozinha em casa. Então, quem me conhece sabe que se é para organizar uma bagunça gastronômica é comigo mesmo. Sempre fizemos nossos churrascos, pratos típicos e o que mais a gente pudesse inventar. Então, sempre gostei muito de organizar alguma coisa para os amigos, às vezes festas pequenas, às vezes festas maiores, ou ajudar em algum evento, alguma coisa na igreja para alimentar um monte de gente. Então, eu sempre me coloquei nessa situação. Não que necessariamente as pessoas sempre me chamavam, mas sempre que eu via oportunidade, eu me esgueirava e achava o meu espaço ali. E me sentia satisfeito, bastante satisfeito fazendo. E é um dos motivos, né, disso ir crescendo com o tempo, essa vontade, né, de ir para esse setor. Porque chegava no final do dia, eu estava cansado, mas estava feliz. Então, eu fiz essa associação, né, de que mesmo cansado, mesmo com o estresse normal que vem de fazer alguma coisa trabalhosa, eu estava feliz, eu estava satisfeito com o que eu tinha feito. A Cíntia achou o quê nisso tudo? Porque, afinal de contas, uma pessoa que trabalha de segunda a sexta no horário bancário é diferente de uma pessoa que vai trabalhar com hospitalidade, que vai ter, sei É, lá, compromisso de final de semana que você não vai poder ir, evento de é. criança, esporte, etc. Então, a Cíntia sempre me apoiou. E ela é uma das pessoas que, desde antes da situação, da oportunidade surgir, vivia me dizendo, você podia começar de um jeito ou de outro, dava algumas sugestões de como eu poderia começar. Eu sentia ainda um pouco, eu tinha uma relutância em fazer algumas coisas ainda, antes de aparecer essa oportunidade que eu entendi que era ideal, mas ela sempre foi incentivadora, né? Sempre estava por trás, me empurrando nessa direção. Você gosta disso, eu acho que você vai, vai se realizar, vai se dar bem, e eu tive outros amigos também que sempre foram bem apoiadores, sempre foram bem positivos falando sobre isso, né? Porque eu sempre compartilhei com as pessoas em volta de mim a minha intenção de um dia entrar nisso, né, nesse mercado. E as pessoas falam, acho que você ia dar bem certo e tudo mais. E agora eu tô aqui testando aquilo que eles disseram por muitos anos, né? E que seja bendita, né, a língua deles. Oi, então a Maia pediu para eu fazer um videozinho curto para você, marido. E eu tava pensando o que eu podia falar, né? E o que veio na minha lembrança foi que no dia 24 ou 25 de novembro, a gente com 3 crianças e 5 malas, nós decidimos mudar a nossa vida e vir aqui para Nova Zelândia. Não foi uma jornada fácil, né? Mas durante todo esse tempo, você sempre me apoiou, me ajudou, me deu suporte quando a gente estava pensando na minha carreira, né? E agora é a sua vez. E eu só quero que você brilhe. Você sempre amou cozinhar, é uma coisa que você gosta muito. E um dos motivos que a gente veio para Nova Zelândia foi para você poder seguir um dos seus sonhos.
né? Você poder trocar de área e seguir um dos seus sonhos. Então, quero dizer que eu te amo e a gente já tá há 17 anos junto e ainda vamos continuar muito mais pra frente e que eu tô aqui pro que você precisar. Eu fico te enchendo, que eu lavo a louça às vezes lá no restaurante, mas o que você precisar. Se precisar lavar a louça, se precisar limpar o chão, ajudar a cozinhar, a gente tá aqui pra isso. Eu e os meninos, pra te ajudar. Porque a gente te ama muito, tá bom? Beijo, tchau, tchau. E como que foi a escolha do local, ou do tipo de cardápio, ou do restaurante, ou do projeto como um todo? Me conta como tem sido esse processo. Bom, o restaurante ele já existia há muitos anos. Eu diria que é talvez o restaurante brasileiro, de comida brasileira, mais antigo de Auckland. Todo mundo conhece ele ou por Bite Brasil ou por Kika's Kitchen, e agora vão passar a conhecer por Tropeiro Grill. Ele fica na Queen Street, então é bem central, e onde eu mesmo, cliente por muitos anos, né? Sempre que estava com saudade de uma comida brasileira, era lá que eu ia. É a minha referência por muitos anos de comida brasileira aqui na Nova Zelândia. Porém, a minha visão de cliente me mostrou que tinham algumas coisas que dava para mudar ali, para atingir um público que não estava sendo atingido até agora. E ainda não está, na verdade, nós estamos em transição, né? Então, essa transição agora de Kika's Kitchen City, né, Kika City, para Tropeiro Grill, envolve revisar o que a gente quer servir lá. Então, dar uma nova cara para o restaurante, um, um tema novo, né, para o restaurante. Não só isso, porque a comida brasileira tem tanta variedade, tem tanta coisa para explorar. E a relação do brasileiro com comida é uma coisa tão alegre, né? A comida, eu acho que todas as culturas têm alguma coisa desse tipo. Eu acredito que a comida é uma cola social, né? É uma cola que une pessoas de diferentes grupos, que aproxima. A comida aproxima as pessoas. Ela permite que as pessoas interajam, que as pessoas dividam algo que elas gostam. Então, eu tenho essa relação bem íntima, bem emocional com comida, né? Ela me remete a muitas coisas que são muito valiosas para mim, né? Do meu passado. E é isso que eu trago de visão, né, para o restaurante, trazer essa cultura que é a culinária tropeira, que é uma culinária que eu tenho por referência, né? Eu sou de Curitiba e o tropeirismo ele abrange, vamos dizer, metade do Brasil quase, um terço do Brasil quase. É muito comum você associar a comida tropeira com a comida mineira, mas a comida tropeira também é mais do que isso, também é isso, né? Porque o tropeiro, como viajante, ele fazia essa conexão, né, dos ingredientes com as pessoas, né? E eles também, né, usavam o que tinha pelo caminho. Então, essa conexão das pessoas com a comida é o que eu quero explorar ali no restaurante. E a temática tropeira, para mim, é a minha referência gastronômica, né? Porque a região de onde eu venho, Curitiba, ali, perto da Lapa, é uma região que tem muita comida tropeira em vários lugares. E mesmo, meu pai é gaúcho, né? E então eu cresci com o meu pai fazendo churrasco, fazendo carreteiro e várias outras coisas que são tradicionais também da culinária tropeira, né? Então, o tropeirismo, né, é a minha referência gastronômica e é o que eu quero que o restaurante transmita.
né? Essa parte da cultura brasileira que nem todo estrangeiro está familiarizado. Às vezes é engraçado você imaginar, tentar explicar para alguém que não conhece muito brasileiro que no Brasil o cuscuz é uma comida extremamente tradicional e, né, quando você pega ali de Minas para cima, o cuscuz, quanto mais você sobe, mais comum é, mais é uma comida comum do dia a dia, bem amada, né, bem tradicional, o cuscuz que é, na verdade, uma comida do Oriente Médio, né? E você mostrar para eles o quanto de influência portuguesa, espanhola, italiana, né, um monte de influência italiana a gente tem na nossa comida, e o quanto de influência também da Ásia, do sul da Ásia, do Oriente Médio, que a gente tem nos nossos temperos, e mesmo muitos brasileiros não têm essa noção. E quando você consegue mostrar para eles isso, eles conseguem se relacionar com a nossa comida, eles conseguem fazer essa correlação, eles conseguem se identificar ali. Que legal. O restaurante já está em operação, então. Sim, funciona normalmente, como já vinha operando há muitos anos já. Inclusive, o cardápio ainda está em transição. A partir da nossa reinauguração, que vai acontecer em dezembro, né, na primeira semana de dezembro, o cardápio vai ter itens novos, né? Exemplo, o carreteiro, a galinhada, o feijão tropeiro. A gente vai encaixar eles. A gente entende que são pratos típicos que é fácil de fazer uma correspondência com... Porque eu acho que é um ponto importante dizer. Eu estou fazendo comida brasileira para o público brasileiro, mas a minha maior intenção, minha maior meta ali naquele restaurante é apresentar a comida brasileira para quem não conhece a comida brasileira. Então, a gente já tem um cardápio montado lá que já está funcionando, que as pessoas já estão acostumadas com ele. E elas ainda podem encontrar esse cardápio lá. Eles ainda vão poder encontrar as comidinhas que eles gostam. E o que eu vou fazer vai ser incrementar esse cardápio com outros itens que eu entendo que dá para explorar muito bem aqui, que dá para ser uma refeição fácil, rápida, que remeta aos sabores do Brasil e que seja algo também que desperte a curiosidade naquele que não conhece a comida brasileira, para que venha, experimente, descubra, né, que tem muita coisa boa. Mas feijoada vai ser só de quarta e sábado ou vai ter todo dia? A nossa feijoada hoje é na quinta-feira. Quinta? Quinta-feira. Por enquanto, a gente continua com a feijoada às quintas-feiras. Tem várias opções de feijoada na cidade. Nós não somos a única opção de feijoada. Então, para que as pessoas tenham a oportunidade de vir e provar a nossa feijoada, hoje é na quinta-feira. Então, o cardápio hoje reflete aquilo que já existiu, mas para frente ele vai trazer um bocado de novidades para todo mundo. Qual o horário de funcionamento? Tô vendo que você não vai descansar nenhum dia, vai trabalhar 7 dias da semana. Estou correndo risco. Hoje a gente não abre na segunda-feira, porque ninguém é de pedra, apesar de que eu acabo tendo que trabalhar na segunda-feira, só não no restaurante, né? Porque sempre tem alguma coisa para fazer. Vai Essa é comprar uma coisa ingrediente, que vai não tem jeito. preparar. Alguma coisa sempre precisa fazer. Então, eu tento dar uma descansada, mas não deixo de trabalhar na segunda-feira. Então, já na prática, acabo trabalhando 7 dias atualmente. E esse é o recado que eu dou para quem quer ter o seu próprio negócio. Ter o próprio negócio é começar a trabalhar na hora que você abre o olho e parar de trabalhar quando você fecha o olho à noite. Isso se você não sonhar com o trabalho. Porque se você sonhar com o trabalho, você vai estar trabalhando enquanto dorme também. Então, é a realidade. Nunca trabalhei tanto na minha vida.
mas hoje a gente funciona de terça a domingo, é, e a gente tem planos para melhorar nossos horários também, que hoje são das 11 da manhã até as 3 da tarde. Então, hoje são horários apenas para almoço, de terça a domingo, 11 às 3. À medida que a gente puder aumentar o nosso time, treinar o pessoal e distribuir melhor o pessoal através dos nossos horários, a gente vai abrir mais horários, voltar a abrir na segunda-feira, ter horário de janta, pelo menos alguns dias na semana, e assim ter oportunidade de trazer outras coisas. Afinal de contas, dias diferentes, final de semana, de noite, dá para a gente explorar outros cardápios, com outras coisas que a gente tem saudade, ou que a gente está acostumado a ter no nosso menu, né, no Uhum, Brasil. com certeza. Lincoln, se alguém quiser saber um pouquinho mais do seu projeto, do seu restaurante, enfim, como é que faz para te achar? Hoje, a maneira mais prática, mais fácil de encontrar a gente, saber um pouco mais, é através das redes sociais. Acaba sendo a maneira mais direta de entrar em contato com a gente, né? O @tropeirogrilnz. Pode mandar mensagem lá direto, vem parar direto em mim. Não tem uma equipe filtrando, vem cair direto em mim. E eu respondo prontamente qualquer dúvida, qualquer questão, se quiser informações sobre fazer pedido, informações sobre cardápio, e qualquer outra dúvida, pode entrar em contato através das redes sociais, Instagram ou Facebook, também Tropeiro Grill, fica fácil de encontrar a gente. Aplicativo de entrega já está fazendo? O pessoal já A pode. gente tem o Uber Eats funcionando agora, o Menulog em breve a gente vai estar reativando ele, e eu devo ter mais algum, tenho trabalhando com mais alguns que devem voltar a funcionar. Acho que para o público brasileiro não, não faz tanta diferença eu dizer, mas a gente deve começar com o Hungry Panda em breve, que é, como eu falei, focado para o público chinês, que é para apresentar para eles a comida chinesa. E foi bem legal, porque o Hungry Panda é bem direcionado para o público chinês. E quando eu me apresentei e falei que tinha intenção, eles falaram, bem legal, o nosso público é chinês, a gente vende comida chinesa, mas você trazer essa opção para a plataforma dá mais opções para o nosso público, né? Você está apresentando algo diferente, que não é comum nessa plataforma, que é a maioria comida chinesa, né? Então, essa é a visão que a gente tem, e de dar as opções para as pessoas no maior número de plataformas que for viável para nós. Uhum. E, no momento, essas são as que a gente está focando. Lógico que o seu sonho é de que o restaurante vá bem e que você tenha tantos funcionários que você não precise mais ir todos os dias da semana, né? A meta de todo empresário. É. Mas, além disso, o que mais você tem de planos e projetos para o seu futuro? Fazer seus filhos acabarem, entrarem na faculdade, não sei, viajar. Eu tenho 3 meninos, né? Então, fazer com que todos eles estudem sempre é a meta de qualquer família, né? E o desespero de qualquer família. Fazer eles estudarem, né, irem bem na escola e encontrarem. Eu acho que esse é o principal, que eles encontrem aquilo que eles gostam, que eles consigam unir entre uma profissão e algo que eles realmente amem fazer, para que eles se sintam completos. O quanto antes na vida deles eles possam encontrar isso. Então, acho que a minha meta do momento, fora o restaurante, é isso. Meus 3 meninos que estão em idade escolar, meu mais velho agora indo para a faculdade, para a escola preparatória da faculdade, e consigam, né, encontrar a vocação deles profissional, né? Então, a meta do momento é essa. E, é claro, dar o suporte para dona Cíntia, que também está na trajetória dela, dentro do mercado dela, e do mesmo jeito que
ela sempre me apoiou para eu buscar, né, a minha vocação, buscar aquilo que eu me senti satisfeito fazendo. Eu estou do lado dela fazendo mesmo, e logo, logo ela vai ter novidades do lado dela também, porque ela não mira abaixo, e logo ela vai ter novidades dentro do universo dela, que é o universo de ótica. Uau! Estou curiosa, então. De repente vai ser um Cíntia parte 2, hein? Exatamente, exatamente. Legal. E Lincoln, aquela pergunta que eu te avisei que eu ia fazer antes da gente começar a gravar, chegou o momento de você escolher uma música brasileira e dedicar para alguém. Ok, então, bem na minha vibe do momento, né, que é esse ritmo meio tropeiro. Eu, desde que cheguei na Nova Zelândia, explorei tanta música, tanta coisa que eu não tinha tanto interesse quando morava no Brasil, e me redescobri gostando de muita coisa que antes não tinha sequer interesse, né? E uma dessas buscas me levou até Yamandu Costa, e a música é A Chegada, porque eu estou chegando, e vocês podem me encontrar lá no Tropeiro Grill, que eu vou estar lá, porque eu cheguei. Então, A Chegada, Yamandu Costa. E vai para quem? Vai para Cíntia, ela nem gosta desse tipo de música, ela não curte, ela não gosta, mas é para ela, porque tudo que eu tenho é dedicado para ela. Que bonito isso. Muitíssimo obrigada, então. Lincoln, lógico, todo sucesso do mundo para você, para os seus negócios, para sua família. Fico muito feliz em saber que vocês já conseguiram dar o primeiro passo de conseguir o visto da residência, né? Que isso já é um pouquinho de alívio, pouquinho, É uma pocão, jornada, né? é, mas que essa realização de sonho seja muito próxima. Ah, muito obrigado. Sucesso, então. Uma boa noite para você. Boa noite, valeu. Então a gente segue com a música do Yamandu Costa, mas só no áudio, não no vídeo, porque senão a gente toma bloco. Mas espero que você tenha gostado da entrevista, que tenha ficado algo de útil para você. Se você quiser algum outro tema, quer sugerir, quer entrar em contato, quer contar também a sua história de vida, que hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. Ah, e por favor, não esqueça de se inscrever no meu canal, vai me dar aquela forcinha. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grande abraço, Kia kaha e kaketiano!